paz e a misericórdia de Jesus e o olhar amoroso de Maria Nazaré aqueça os nossos corações. Rose, muito feliz de ver você. Eu estava aqui lembrando de você. Tem algum tempo, né? Algum tempo, porque foi a Rose que me ensinou a fazer visualização terapêutica aqui nessa casa. Primeira vez que eu assisti, que eu vim aqui fazer palestra, aí ao final, né, Maristela, a Rose fez uma visualização terapêutica que literalmente eu viajei. Aí eu te agradeço de coração. Tá? Sempre guardo isso na minha memória. Porque nós temos, muitas das vezes, nós guardamos no nosso íntimo as dificuldades, os erros cometidos, as chances não aproveitadas e esquecemos de vivenciar os momentos bons, os momentos belos da vida. Na nossa casa, lá em Jacarepaguá, nós temos no primeiro e terceiro domingo um trabalho de tratamento espiritual com o Dr. Herman e sua equipe. E o Dr. Herman sempre nos convida a gente trazer no nosso íntimo aqueles momentos que são assim inesquecíveis dentro das suas possibilidades. Aos pais, ele normalmente pede que a gente relembre aquele momento que pela primeira vez nós pegamos o filho no colo, ou o afilhado, ou o sobrinho, e a mulher, ele pergunta assim: você lembra da emoção de ter segurado o seu filho pela primeira vez na maternidade? E muitas das mulheres dizem que sim, que lembra, é um momento que não dá para esquecer. Aí ele fala assim: doa essa energia para a pessoa que está ali em busca do tratamento, porque essas energias desses momentos bons que nós passamos na presente existência, porque o espírita tem mania de falar que na outra existência ele fez isso, ou sofreu aquilo, e esquecemos de viver o momento, hoje. Não é? É por isso que o Chico, né, tem aquela frase tão conhecida que nós não podemos fazer um novo passado, mas podemos escrever um novo futuro. O que o Chico está querendo falar para a gente? Que o momento é hoje, sabe? O momento para Deus não existe ontem nem amanhã, existe hoje, por isso que o nome é presente. Né? Porque é hoje que você vai ditar como será o seu amanhã, mas não poderá modificar o que teve ontem. Então é essa visão, e eu tenho particularmente, não vou falar isso não é porque eu estou aqui não, mas eu tenho um carinho muito grande por essa casa. Até eu lembrava um pouco com a Isabela, que a primeira vez que eu vim, a mesa ficava ali naquela porta ali, né? A conformação era virada para lá. E eu lembro que assim, o nervosismo era maior do que a vontade de passar aquilo que a gente aprende. E por incrível que pareça, naquela época o Bego tinha cabelo e eu cabelo preto. Né, Bego? Agora a coisa ficou um pouco diferente para nós, né? Mas isso quer dizer o quê? Que o que deve nos mover, e é o desejo de Atmos, é a amizade, a fraternidade, o companheirismo, sabe? De um olhar no olho do outro e falar: tudo bem? Sabe? Apesar do Júlio não fazer café mais, mas eu sempre pergunto, né, Júlio, pelo café, entende? Mesmo que estejamos em outra casa. A nossa proposta de conversa hoje, que é como está lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, especificamente no versículo 16, especificamente. Mas o que é que nós queremos? Primeiro, situar a gente em termos de tempo e espaço, de saber o que era Corinto à época de Paulo. Só para lembrar, Corinto é a cidade natal de Gesiel, que depois ficou conhecido na figura de Estevão, tão caro a Paulo, ainda Saulo, tão caro. E Corinto era uma cidade repleta de prostituição na maior expressão do termo. Era o que muitas das vezes a gente toma como sendo um objetivo, né, que era o sexo livre. Lá não tinha limite de nada, de nada. Corinto, uma cidade grega, mas de domínio romano, lá tinha as saunas romanas que eram verdadeiros bacanais. Mas lá que nasceu Estevão, né, ou Gesiel, Abigail, o seu pai, Yoshedeb. Está lá em Paulo Estevão, no início de Paulo Estevão,
Emmanuel comenta dizendo assim, que as ruas ricamente ornadas de mármore Carrara enfeitavam as ruas de Corinto. E Oxadep caminhando por ela, e vai a narrativa de Paulo, de Emmanuel. Então, Corinto era uma cidade exuberante, muito famosa naquela região, mas de viés moral extremamente complicado. E Paulo de Tarso, como diz o texto de Emmanuel, um advogado dos pagãos, né, dos não cristãos ou não judeus, ele institui a sua igreja lá. E olha que interessante, Emmanuel fala para a gente que os fenômenos espirituais eram abundantes na igreja de Corinto. Lá tinha voz direta, ou pneumatografia, como falam nos Kardec. Também tinha a escrita direta, pneumatografia, né? Kardec codificou, ou seja, as palavras apareciam no ar. Os textos de cunho doutrinário evangélico apareciam no ar. Ouvia-se a voz da espiritualidade em todas as reuniões da igreja de Corinto. E não era incomum a materialização de espíritos. Era um tamanha a exuberância daqueles fenômenos mediúnicos na igreja de Corinto, e Emmanuel fala que era pela densidade dos fluidos animalizados, principalmente o fluido vital, que favorecia aquelas manifestações, porque é necessário ter médium de efeito físico para esses fenômenos ocorrerem. Evidentemente que não mais é o objetivo da espiritualidade que esses fenômenos se reproduzam com a mesma constância que havia antigamente. Por quê? Porque hoje nós temos o atributo do livro, que faz com que nós nos ilustremos cada vez mais dentro do propósito que a doutrina nos oferece. O Espírito de Verdade deixa uma orientação a Kardec quando ele diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. E um benfeitor espiritual certa vez falou para a gente que o espírita amai-vos é o Evangelho de Jesus, que é todo amor. É todo amor. E o espírita instruí-vos é a codificação kardeciana, que nós não deveríamos nos afastar ou mesmo achar que ela está um tanto quanto ultrapassada. E certa vez perguntaram isso a Chico: Chico, você não acha que é melhor fazer uma reprodução da obra de Kardec, porque tem coisas ali que já estão bem ultrapassadas? E o Chico falou assim: meu filho, diz a lei de direitos autorais que só o autor pode modificar um texto. Se você conseguir trazer Kardec de novo, fica à vontade, eu acredito que ele vai fazer alguma modificação, mas não é Kardec que esteja ultrapassado, eu é que ainda não tenho a minha capacidade intelectual de compreender aquilo que Kardec nos propõe. Então, a igreja de Corinto era esse fervor, né? Era um grupo de irmãos interessados na aprendizagem, da aprendizagem do Evangelho de Jesus, num ambiente completamente adverso, que muitos de nós talvez optássemos de viver as expressões da vida física daquele momento, ao invés de buscar uma igreja. E também cabe a explicação que o que Paulo chamava de igreja àquela época, ou iglesia, né, da palavra grega original, era comunidade, era grupo. Então, quando nós estabelecemos o hábito do culto do Evangelho no lar, nós estamos criando uma comunidade, uma iglesia. Daí o conceito de responsabilidade, de disciplina e de assiduidade que a doutrina nos orienta. E quando Paulo começa a perceber as dificuldades que estavam acontecendo lá em Corinto, ele escreve essa primeira carta. E no livro Paulo Estevão, Emmanuel diz que Paulo começou a entrar numa certa dificuldade de atender às necessidades das diversas igrejas ou diversas comunidades que ele estabeleceu na sua primeira grande viagem, que ele durou, se eu não me engano, foram 8 anos, e ele caminhou cerca de 5.000 quilômetros, daqui até o Amapá. Caminhou.
Aí o Edson fala assim, vim de Jacarepaguá para cá é longe. Eu vim de carro, né? Sentado bonitinho, ar-condicionado ligado, graças ao bom Deus, né? Com a filha do coração ali do lado ali para poder escutar as minhas lamúrias, então não dá para reclamar, entendeu, Edson? Não dá, é legal a beça, vim aqui é bom a beça. Então, Paulo, nessas viagens dele, ele começou a sentir a dificuldade porque os emissários vinham de todas as partes, dizendo a dificuldade porque faltava o quê? A palavra inflamada de Paulo, para manter acesa a chama da doutrina de Jesus, como nós, hoje, da Casa Espírita, estabelecemos as palestras. É para renovar o nosso desejo de seguir o Evangelho, de exemplificar o Evangelho de Jesus. Paulo já tinha aquela dificuldade, e num sonho, ele se encontra, né, e ele relata assim, certa noite, um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei bem, teve uma visão do próprio Jesus. Ele não diz que é ele, é na carta aos Romanos, ele não diz que é ele, né? Mas ele no encontro com Jesus e ele diz que estava acabrunhado, porque não tinha como atender as demandas das diversas comunidades. E aí Jesus fala assim para ele, Paulo, aconchegarei mais junto de ti Estevão, que irá representar a minha vontade nas cartas que você vai enviar, ou o poder do Espírito, como está lá no texto de Paulo, né? E quando ele fala que aconchegará Estevão, mas junto de ti, e Estevão representando a palavra do Cristo. Então as cartas de Paulo é a continuidade do Evangelho de Jesus para uma comunidade que não era hebreia. Eles não tinham, essa comunidade estavam sendo iniciado o processo de conhecimento acerca do Deus único e da figura de Jesus como o Messias prometido. Então tinha que ter um conteúdo de informação bastante substancial. E na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Tinha tantos fenômenos lá, que alguém falou assim, você não acha melhor a gente perguntar para Paulo como é que está, né, essa administração desses fenômenos? Porque Emmanuel fala para a gente que o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, é o prenúncio do livro dos médiuns. É o primeiro momento que Paulo começa a orientar a dinâmica da mediunidade que ele citava na época como dons, para que pudesse estabelecer uma norma, uma conduta de ação e a coisa não ficasse tão solta. É como se aqui no Átmos, a cada um pegasse um livro e desse a sua própria interpretação dentro daquele livro e que todo mundo tinha que aceitar como verdade absoluta. Era uma forma muito impositiva das interpretações. Então Paulo vira e fala assim, olha só, vocês estão entendendo a parada errada. Não é bem assim não. Aí eu peguei aqui um texto, eu vou pedir permissão a vocês para ler, que está lá, é o início do capítulo 3. Edson não quer o óculos mesmo? Não. Ele não quer trabalhar, gente, aí deu a desculpa do óculos. A gente conhece um pouco, né? Paulo anota assim para a gente, o título do capítulo 3 é Paulo e Apolo, servos de Cristo. Permite um parâmetro. Qual a diferença de servo para trabalhador? Emmanuel fala para a gente, tem uma página linda no Pão Nosso, que Emmanuel botou o título de Servos e Irmãos. Por quê? Porque lá na última ceia, né, depois daquele momento todo, Judas sai e Jesus fala assim para os discípulos, já não vos chamo nem de servos nem de escravos, mas de amigos e irmãos. Porque tudo que eu aprendi com Deus, eu vos ensinei. E aí Emmanuel diz o seguinte, que a diferença clássica entre servo e trabalhador é que servo trabalha esperando uma recompensa. Caiu como uma luva para o espírita, que ele acha que tudo vai dar bom nos olhos, né? Tudo vai representar bom nos olhos. A gente esquece que a dona Laura fala para o André Luiz, lá em nosso lar, que o bom nos horas é uma forma de recompensa estabelecida em nosso lar, mas que não é pela quantidade, Bergo, é pela qualidade da hora trabalhada. Aí encrencou o Evaldo de uma forma absurda.
Porque quando se trata de qualidade da hora trabalhada, é como eu desempenho a tarefa na minha maior possibilidade, e não que eu preencha um espaço de tempo naquela tarefa. Isso daí não representa qualidade, não. Mas quando Emmanuel fala para a gente que o servo é aquele que ainda espera uma recompensa pela tarefa executada. O trabalhador não, ele confia plenamente naquele que o contratou e não questiona o prêmio pela tarefa executada. Então hoje eu entendo porque que eu me coloco ainda, e muito mal, na condição de servo. Porque quando eu estou na minha dificuldade mental, nas minhas dificuldades da vida física, eu falo assim, puxa, mas eu ajudo tanto, eu trabalho tanto, eu faço tanto, sabe? Poxa, eu me dou para a doutrina, não é nada, eu faço um sistema de troca, de escambo, sabe? Eu faço a tarefa que me é desempenhada na casa para que eu receba o prêmio da espiritualidade, aliviando, e se fosse possível, tirando de mim todas as contrariedades. Então eu ainda sou um servo, me perdoe o termo, bem sem vergonha. Porque eu ainda não estou na qualidade do servo que executa a tarefa de bom grado para que, na hora do pagamento, ele satisfaça os meus interesses. Então, quando Paulo coloca Paulo e Apolo, servos do Cristo, por quê? Porque só lá atrás, na carta a Timóteo, que Paulo vai dizer: lutei o bom combate, fiz a minha carreira, guardei a fé. Já não vivo em mim, mas o Cristo que em mim vive. Lá na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que já é no final da jornada dele, quando ele já estava preso em Roma para ser decapitado, ele entende que ali ele começou a compreender que a tarefa dele é muito maior do que ser servo. Ele já almeja, olha, a gente está falando de Paulo de Tarso, ele já almeja a possibilidade de ser trabalhador do Cristo. Então há uma distância bastante considerável. E ele fala assim, para os irmãos lá de Corinto: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Esse termo, criancinhas em Cristo, nós ainda confundimos bastante, que a gente fala que estamos na infância espiritual para justificar tamanho desacerto de conduta. E que Paulo fala o seguinte: nós podemos estar numa infância moral, espiritual não, porque o nosso desenvolvimento intelectual já nos caracteriza como espírito um pouquinho assim, na madureza espiritual, pelas longas viagens interplanetárias que nós já estabelecemos. Porque se nós entendemos que a nossa jornada... Maricela, até que hora? 8h30. Amanhã não é feriado aqui não? 8h30. Porque o assunto é longo, né, gente? Mas Deus nunca deixa. Não deixa, não é? 7 é feriado, tinha que ser dia 7. Né? Semana que vem? Sexta-feira vai enforcar mesmo, né? Aí emendava. Então vamos lá, até 8h30 se vira. Então, a visão da gente em relação a ser crianças espirituais é diferente do que Paulo está falando, crianças em Cristo. Ou seja, nosso entendimento acerca do Evangelho de Jesus é muito infantilizado ainda. Porque a gente acha que Jesus gosta mais de mim do que do fulano. Que Jesus me ama de uma forma incomensurável, mas o nosso irmão que está atrelado à dificuldade do tráfico de drogas ou a corrupção lá em Brasília, que Jesus não ama ele. Uma vez na nossa casa, uma barata voadora, sabe, Roberto? Aí imagina aquela paz de espírito de todas as meninas, né? Era um tal de entrar em prece profunda para ver se a barata desencarnasse ali no áudio. Aí um amigo falou assim: gente, a barata também é filho de Deus. Aí uma amiga falou assim: eu custo acreditar. Mas é. Só que nós, na nossa percepção, né, a gente não entende dessa forma. Assim também o aspecto do entendimento do Evangelho de Jesus, quando ele fala para a gente assim: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Porque amar um ao outro é uma proposta interessante, eu posso me esforçar, né? Casei, sou casado com a Ivana, temos 5 filhos, sabe? 4 netos, tem mais um neto aí, 5 netos. É facinho amar-vos uns aos outros, mas o parâmetro é Jesus, como eu vos amo. Aí o parâmetro começou a complicar, porque aí eu tenho que incluir sogro, sogra, cunhado, né? Nesse amor, na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Não dá, não adianta, Edson, não adianta. Eu estou falando seu nome alto para todo mundo saber que você está aqui. Sabe? Então essa proposta de amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado é que nos complicou, porque o parâmetro de Jesus é o amor incondicional, não é? E em outro momento ele fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não exercitar esse amor, eu não posso dar. Porque Jesus mesmo que fala que só dá quem tem para dar, né? A cada um segundo as suas obras. Então, se eu me amar, e como eu posso me amar? Satisfazendo todos os meus caprichos? Não. Promovendo o meu progresso moral para que eu entenda que o amor que eu nutro por mim me afasta do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, sabe? Ou daqui eu tenho razão, você cala a boca. Sabe? São situações que nos distanciam desse sentimento de amor próprio. E o amor próprio que Jesus propõe não é o mesmo amor próprio que a gente quer exercer através do orgulho e da vaidade. Então, quando Paulo fala que nós ainda, ele não podia falar com a gente porque nós ainda somos criancinhas em Cristo, ou seja, o Evangelho não faz parte da minha vida cotidiana, das minhas ações diárias, não faz. Acho bonito, como a criança que vê o peão rodar, é muito bonito, mas ele ainda não sabe fazer o peão rodar. E quando ele para de rodar, a criança chora. Quando eu não sou satisfeito nas minhas necessidades, eu entro no viés da reclamação, da crítica, do murmúrio. E ele fala assim, tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. Ou seja, Paulo falava de coisas básicas do Evangelho. Ele não trazia grandes tratados para o povo de Corinto que não estavam em condições de receber. É como se nós pedíssemos ao nosso benfeitor Átmos que se materializasse aqui e falasse para a gente sobre a vida espiritual num plano que ele habita. Ele poderia fazer isso, caso fosse necessário, mas o nível de compreensão da gente deixaria muito a desejar. Se ele chegasse e falasse, no plano que eu habito, não existe orgulho, nem vaidade. Lugar chato, né? Lugar chato, como é que eu vou lá no lugar? Todo mundo lá, trata todo mundo com afabilidade, com doçura, e eu ainda tenho tanta dificuldade com meu vizinho em cima de escutar música 10 horas da noite no domingo. Sabe? Então, a gente tem essa dificuldade de entendimento. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Porque se nós já estivéssemos dispostos a permitir que a nossa natureza de espírito imortal aflorasse, muitas atitudes nossas seriam repensadas. Muitas atitudes nossas, aonde eu quero fazer valer o meu entendimento, a minha palavra. Os outros, quem não gostou, que coma menos. E a proposta da doutrina não é essa. Kardec fala para a gente, a casa estuda a Revista Espírita, Kardec fala para a gente que na criação da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que seria um palco para que todos pudessem apresentar as suas opiniões. Mas discutiremos, mas não nos afastaremos. Então a proposta do Evangelho é essa. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que falam para mim, aceitar tudo que falam para mim. Eu tenho o direito de estudar, de analisar, tirar a minha conclusão, mas eu não posso entrar no choque, no confronto. Ou é do jeito que eu quero, ou então vou embora. Vou ficar com uma saudade danada de mim, mas que a casa não pode mudar diante do meu entendimento, do meu conceito. Se Átmos não nos impõe a sua vontade, por que eu vou impor a minha ao outro? É isso que Paulo está falando para a gente.
Aí ele fala assim, ó, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Eu vou citar aqui uma situação simples aqui que eu acho que não tem. Que três coisas que Paulo fala aqui que graças a Deus não tem. Lá na minha casa tem. Ele fala assim, tem ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Olha o que Paulo está falando para a gente. Será que as minhas atitudes aqui dentro do Atmos, ela parte do princípio da harmonia ou da imposição de ideias? É do meu jeito ou é do jeito do Evangelho? Kardec, na primeira viagem espírita de 1862, ele estava numa das cidades lá da França e ele entrou numa casa onde se fazia as reuniões espíritas e alguém perguntou a ele, Kardec, você entra numa casa, tem dois irmãos discutindo sobre o mesmo ponto à luz da doutrina. Quem você acha que terá mais razão? Aí ele falou, aquele que for mais caridoso. E às vezes o silêncio é uma caridade. No auge de uma discussão, aonde eu quero impor a minha vontade e você quer impor a sua vontade, então se um dos dois praticar a caridade do silêncio, a espiritualidade vai dizer que esse que tomou essa atitude compreendeu a mensagem do Cristo. Porque Jesus fala, não põe a demanda com o teu irmão por nada. Se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. Se te pede a túnica, dê também a capa. A proposta do Evangelho é da harmonização e não da discussão. Então é isso que o Paulo está falando com a gente. Aí ele fala assim, ó, quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Ah, não, a minha corrente de pensamento é essa, do fulano é outra. Não, mas a proposta da gente é o pensamento do Cristo. O que deve prevalecer dentro da nossa casa é sempre o exame apurado do Evangelho. Enquanto Jesus fala assim para a gente, que Jesus tem frase que quebra a castanha da gente, né? Que Jesus fala assim, fazei ao teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Pronto, não tenho mais condições de discutir. Porque se eu estou estabulando uma discussão com o Júlio sobre determinado ponto da doutrina, Júlio discorda de mim, o que eu gostaria que o Júlio fizesse? Acatasse a minha opinião. Então eu acato a dele. Ah, mas ele está errado no olhar de quem que ele está errado? No olhar de quem? Quem é que tem certeza absoluta da verdade, senão Deus? Só ele. Então Paulo está falando assim, para pensar que se você segue a um ou segue a outro, isso no movimento espírita, infelizmente, tem em grande monta. Se o médium é um médium que participa de vários fenômenos, faz oba-oba para o médium. Agora, ninguém nunca perguntou aqui quem é o médium que passa o pano nas cadeiras. Médium da limpeza. Tem, não tem? Médium da limpeza? Não é? Ah, não tem? E se não tiver uma pessoa, não vai ter que surgir outra? Então quem é importante? Alguém quando vai sentar na cadeira passa a mão para ver se está suja, para não sujar a roupa? Não, a gente se entrega de boa mente sabendo que alguém providenciou isso, não é? Então é o que Paulo está falando, não é seguir A nem B, quem é o médium mais importante da doutrina dos espíritos no Brasil? Pode falar quem vocês pensaram? Jesus de Nazaré. É o único. O propósito da gente é seguir a Jesus. Sabe por quê? Quando Jesus fala assim no seu Evangelho, aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, irmã, filho e filho por amor de mim, não é digno de mim, não é o que o mestre fala? O que Jesus está falando para a gente? Jesus está sendo radical? Não. Porque hoje eu sou pai, biologicamente, de 4 filhas. Tem que confessar, tem uma porção de filha adotiva por aí, né? Foi no casamento de uma semana passada, né? Deu muita alegria no coração da gente. Mas essas que são 4 filhas biológicas, eu tenho certeza absoluta, Bego, de que na próxima existência serão minhas filhas de novo. E Jesus continuará sendo Jesus? Então é nesse sentido que Jesus fala. Porque se você ficar naquele apego intenso sobre a posse do outro,
na outra existência você perde essa posse, ou quando retorna à espiritualidade, ou então, em alguns casos, na existência física mesmo, a gente tem esse distanciamento, que nem uma frase que eu li outro dia no Face, que eu achei muito triste, mas foi muito sincera. Hoje eu sou tanto faz por quem eu tanto fiz. A gente não vê isso acontecer na vida física? Não vê? Então, como é que eu vou dar mais importância aos conceitos das minhas filhas biológicas do que ao Evangelho de Jesus? Se eu ainda não entendi que a proposta do Evangelho é amar-vos uns aos outros, então eu não estou aqui no átimo porque a Maristela, o Edson, a Fernanda, o Álvaro estão aqui. Não, eu estou aqui por causa de Jesus. É Ele que tem que ser o meu objetivo. Porque a Maristela, sinto informar, mas tu vai desencarnar. Com certeza. Espere em Deus que não seja hoje, que senão a palestra acaba. Espero, pessoal, espera, gente boa. Sabe? Agora Jesus vai continuar sendo Jesus na minha vida. Ele é o sol das nossas almas, como o Emmanuel fala. E Paulo está dizendo aqui que não é para seguir Paulo de Tarso, não é para seguir Apolo, é para seguir a Jesus. O nosso objetivo, a nossa meta é Jesus. Não é ele, nosso guia e modelo? Que os espíritos respondem a Kardec. Então, se ele é o nosso guia e modelo, todo o restante estão também necessitados desse mesmo guia e modelo. Jesus tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim, que eu acho lindo, velho, que ele fala assim: o dono ou o pastor das ovelhas entra pelo portão. Ele não pula a cerca. Quem pula a cerca é o ladrão. O dono o pastor entra pelo portão e as ovelhas conhecem a sua voz. Então, na hora que você está na situação de descontrole, de dor, de sofrimento, adianta você pedir para Evaldo ajudar vocês? Vai ser dois cegos, um guiando o outro. Tem que pedir a quem? A Jesus de Nazaré. Porque ele falou para a gente: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. E ele não está falando que isso só acontece dentro de uma casa espírita, dentro de uma catedral católica ou dentro de um templo protestante. Não, é aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então vamos parar com esse negócio de seguir pessoas, seguir médiuns, sabe? Eu vou falar porque eu vivenciei isso, e eu sei que o meu irmão Divaldo Franco vai entender, que eu sei também que ele não vai ver essa palestra, mas alguém pode vir e comentar, né? Mas eu estava na Federação Espírita lá na Avenida Passos para assistir uma palestra do Divaldo. Eu vi uma cena que me entristeceu absurdamente. Um grupo de irmãs, umas 8 irmãs, com as camisetas escritas assim, isso é doutrina espírita, gente. Não é teatro, não é palco, não. Sabe? Então, nós temos que diminuir essa preferência por determinadas pessoas dentro da casa espírita. Porque nós todos vamos passar pelo mesmo viés de prova, que é o desencarne. Haroldo conta uma história, Haroldo Dutra Dias conta uma história, palestrante muito conhecido, mais de 40 anos divulgando a doutrina, evidentemente passou pelo processo da morte, desencarnou. E depois de ficar um longo período em estado de perturbação nas regiões do umbral, ele foi recolhido por um benfeitor, levado para uma colônia, e o benfeitor falou assim para ele: você aguarda agora que vai vir um outro irmão de maior condição de entendimento, de equilíbrio, para lhe dar orientações, para lhe ajudar. E quando o palestrante estava lá aguardando, né, com seus pensamentos, entrou um espírito de uma beleza, de uma iluminação tão intensa, que ele, envergonhado, abaixou os olhos. E aí o irmão que chegou falou assim: ô fulano, vou botar o nome dele parecendo de Evaldo. Ô Evaldo, que bom, você veio para cá, muito feliz. Poxa, eu gosto muito das suas palestras, assisti muitas palestras suas. Ele falou assim: irmão, desculpa, eu não estou reconhecendo você. Você assistia aqui do plano espiritual? Ele: não, estava lendo matéria, fiz tudo o que você falou. Essa é a diferença do palestrante para quem ouve e pratica, sabe? Porque, como um benfeitor falou para mim uma vez, falar do Evangelho é tão fácil, é só memorizar texto. Agora, praticar o Evangelho, que é a sua maior carência.
Então isso estabelece para mim o quê? Se quiser me seguir, vai ser um cego guiando o outro cego. Vai cair os dois no abismo, diz o Evangelho de Jesus. E é isso que Paulo está falando. Aí ele fala assim, afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Propagar o Evangelho de Jesus é uma responsabilidade, é uma obrigação. Mais do que isso, se o irmão vai seguir a orientação ou não, já entra no âmbito da particularidade do irmão. Porque já pensou se Átmos fala assim, a partir de agora, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, a partir de agora vai ter lá no portão um aparelho chamado psicoscópio. Já viu o que esse aparelho é? Missionários da Luz, está lá, é o 2º capítulo, Missionários da Luz, fala sobre psicoscópio. André Luiz fala que é um aparelho de aproximadamente menos de 1 quilo de peso, que ele pediu a oportunidade de carregar o aparelho para se sentir útil, e esse aparelho, ele ficava, Júlio, olha só que escândalo, na porta da casa espírita, que fazia o scanner moral dos participantes. Moral. Assim, fazia o escaneava a pessoa, aí lá dentro da casa já era imprimido um relatório com as condições morais de cada um. Bateu o desespero? Hã? Olha, eu digo para você que tem, Sara, gente que não se envergonha de saber. Não tem uma parede, já está falando. Não, tem também, porque André Luiz não fala nada que com exclusividade, que isso acontece num lugar, não, entendeu? Isso é extensível, por quê? Porque o olhar de Átmos, ele não olha o corpo, ele olha a alma imortal. Aí quando fala assim, gente, a Mareval de novo, o pessoal não aprende, entende? Então, é o que Paulo está falando aqui, ó. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou, que é divulgar o seu Evangelho. Mas, quando Jesus fala aí, de 2 a 2 anunciar o meu Evangelho, um filósofo disse assim, se necessário, use palavras. Porque a melhor divulgação do Evangelho é da nossa prática, dos nossos atos. É na hora em que você está lá naquele trânsito maravilhoso do Rio de Janeiro e um cara te dá uma fechada e você olhar para ele e falar assim, está atrasado para o culto por isso que ele está com pressa, vai com Deus, né? Sabe? E não ficar disputando lá o sinal para ver quem vai sair primeiro, né? Então as nossas ações é necessário serem compatíveis com o meu propósito de entendimento do Evangelho. Que aí Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Quem pode se autodenominar autor dessa obra material e espiritual que hoje conhecemos como Centro Espírita Átmos? Quem pode? Quem pode bater no peito e falar, eu fiz essa casa? Eu mantenho essa casa. Quem pode bater no peito? Se você colabora com a casa na atividade laboral ou na possibilidade do auxílio financeiro, tenha certeza que você não está fazendo vantagem nenhuma, está apenas devolvendo aquilo que Jesus lhe proporcionou. Porque todos nós que estamos aqui estamos na condição ainda do servo, daquele que precisa obter uma recompensa pela sua tarefa na casa. Dentro da casa espírita não tem mentor encarnado. Não tem. Alguém que, assim, a gente aprende. Tem até a passagem num livro de Atos dos Apóstolos que um irmão viu uma pessoa obsediada, né, influenciada na rua, e ele pegou, olhou para o irmão, falou assim, afasta desse irmão em nome de Paulo e de Jesus, que Paulo prega. Aí o obsessor falou assim, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, quem é você? E no texto do Atos dos Apóstolos é escrito assim, e sendo espancado pelo Espírito, o abusado saiu correndo nu
pelas ruas da cidade. Então, quem é que tem autoridade moral aqui dentro? Nós que estamos encarnados, independente do cargo que nós estamos, eu costumo dizer que nós, a casa espírita, muita gente fala assim, é um hospital, uma escola. Eu falo para mim que é um reformatório, sabe? É uma prisão, onde eu tenho que aprender a ser disciplinado, saber obedecer ordens, saber estabelecer regras de conduta, porque quando eu chego aqui, eu sou amparado, me sinto amparado, sei que isso aqui para mim é um pedacinho do céu. Agora o irmão que vem a primeira vez, ele tem a ilusão de que aqui só tem gente boa. Aí quando chega aqui, olha para Edson, olha para Evandro, olha para Aldo e fala, gente, Deus do céu, eu pergunto, ajuda. Entende? Então, toda casa espírita que quer estabelecer uma hierarquia tem que ser moral. Tem que ser moral, não pode ser material. Em lugar nenhum. Seja na casa espírita, seja nos conselhos regionais, seja na Federação Espírita Brasileira, não existe a possibilidade de autoridade pelo autoritarismo. Não é essa a função que Kardec propôs na criação das sociedades espíritas. Vai lá para o capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que tem diversas orientações ali. Mas só quando a gente pega alguma obra da codificação, a gente fala assim, já li umas 5 vezes. 5 vezes. Em que momento você vai praticar? Porque a leitura é um ato intelectual. Não é? A partir do momento que você é alfabetizado, desde que não seja funcional, né? É alfabetizado, tem a capacidade interpretativa, isso daí é uma atividade intelectual. Mas quando você começa a elaborar aqueles conceitos na sua vida diária, cotidiana, naquele momento em que ninguém está vendo você, mas você precisa fazer uma prece de pedir compreensão para aquele irmão que te distratou ontem. Porque a proposta de Jesus é intimista. Jesus não fala para a multidão, ele fala para o indivíduo. Quando tiver de orar ao Pai, disse Jesus na pergunta do apóstolo, recolhe-se em silêncio do teu cômodo, do teu quarto. E o Pai que tudo vê em secreto vos dará o necessário para a vossa subsistência. E a gente esquece que Deus vê em secreto. Deus vê a injustiça que eu recebo, mas também vê a que eu cometo. Porque Emmanuel fala para a gente que nós podemos sofrer uma injustiça. Podemos estar num plano de prova e expiação, mas não seremos injustiçados. Ou seja, nenhum de nós sofrerá sem que haja uma produtividade daquela ação que me trouxe sofrimento. Nenhum de nós. Quando eu estabeleço que aqui no Atmos a minha vontade tem que ser cumprida, eu esqueço qual é o objetivo da casa. O objetivo da casa é seguir o Evangelho de Jesus. Eu não concordo, um direito meu, eu não concordar é grosseiro, mas tem hora que é necessário. A porta da rua é serventia da casa, porque eu não posso ser motivo de escândalo. Jesus fala para a gente, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E se eu sou motivo de escândalo dentro da casa, é muito mais fácil eu ser retirado da casa para que o grupo mantenha uma harmonia do que desarmonizar o grupo todo. Porque se na minha casa eu não consigo ter um consenso de que eu falo, as coisas são atendidas, eu não consigo. E é natural que não. Porque eu lido com a minha esposa, que é uma individualidade, é um princípio inteligente do universo, tanto quanto eu. Então, o princípio básico da prática da caridade, o princípio básico da convivência cristã, passa por uma única palavra que Emmanuel fala para a gente, que está lá no Caminho Verdade e Vida, que foi lembrado na noite de hoje. Emmanuel diz o seguinte, que não existe caridade sem respeito. Você quer praticar caridade? Show de bola. Comece a respeitando a opinião do outro, mesmo que seja contrária à sua. Sabe? Porque quando Jesus, preso, entregue na mão de Pilatos, Pilatos vira para Jesus e fala assim, sabes que eu tenho o poder de te condenar ou te libertar? Jesus fala assim, nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu.
Já quebrou aí a gente, porque a gente acha que a gente tem autoridade sobre o outro, esquecendo que é Deus quem manda. Aí Pilatos fala assim, mas de que te acusam? Jesus diz assim, falei nas praças públicas, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu as minhas palavras, e só a verdade eu disse. Pilatos fala assim, que é a verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Mesmo que a nossa, o silêncio. Porque a verdade do mestre ainda não é a verdade do Evaldo, que a verdade do mestre é satisfazer a vontade de Deus. Pedro fala para mestre, está esse dia todo a divulgar a boa nova, nada comeste. Vem hoje, vem se alimentar, Senhor. Jesus fala assim, Pedro, meu alimento é fazer a vontade de Deus, e como eu anseio que essa vontade se cumpra. Então, se eu ainda não consigo reproduzir nos meus atos, não é na minha língua não, nos meus atos o ensinamento de Jesus, eu não posso exigir que ninguém faça o que eu quero. Porque é pelo exemplo que se ensina e não pela palavra. Não é essa a temática que fala? Né? Que a palavra esclarece, mas só o exemplo arrasta. Então essa frase de Paulo, né, que eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem faz crescer, devia ser uma tônica nossa dentro da casa espírita. Porque quem criou, a parte material da casa, pô, show de bola. Poxa, a gente agradece muito. Quem está cuidando até hoje, regando, show de bola, mas se não tiver a vontade de Deus, gente, essas paredes desmoronam, e com elas nossas ilusões. André Luiz fala para a gente no livro Coragem, um trecho, ele fala assim, busque a verdade antes que ela te surpreenda. Porque quando a gente desencarnar, nós chegamos na espiritualidade, e eu gosto de dar essa notícia amorosa para todo mundo, não tem crachá da Casa Átimo. Olha, quem é da Casa Átimo vem para cá, quem não é vai para lá, não existe. Vamos ser perguntados assim, o que fizeste do tempo que Deus te concedeu na vida física? É isso que deve nortear. Se eu chego aqui na casa, vejo que existe uma necessidade, gente, a janela, não limparam direito a janela. Ô Maristela, não limparam direito a janela. E por que eu não peguei o bendito do pano e passei ali? Se eu conseguir enxergar o defeito, é que eu já tenho condições de minorar aquilo que eu acho que está ruim. Agora é muito mais fácil eu acusar para a Maristela que ela não está administrando bem a casa, tudo está limpo, mas esse pontinho aqui da janela está sujo. E o nosso olhar é tão criterioso em relação àquilo que algum irmão deixa a desejar, mas a gente é incapaz de ver o quanto que meu pé cheio de barro entra aqui dentro. A proposta de Paulo em falar essa frase na igreja de Corinto é que Paulo não estava preocupado que a cidade era uma balbúrdia. Ele estava preocupado que aquela célula do cristianismo, ela deveria exemplificar pelo amor. Pelo amor. Porque se nós nos convencermos que realmente é de Deus, a vontade de Deus que faz que germine, porque quando você planta uma roseira, de qualquer qualidade, vai dar rosa quando você quer ou no tempo da roseira. Uma vez um amigo espiritual falou assim para mim, eu querendo, né, mudar a uma pessoa, né, do entendimento dela, sabe, o Bego? E aí o benfeitor falou assim, meu filho, quem transformou água em vinho foi nosso Senhor Jesus Cristo. Você, se quiser, tem que pegar o carocinho da uva, plantar, esperar brotar, dar uma parreira, brotar a uva, esperar amadurecer, tirar ela, pisotear, botar num barril de carvalho e esperar 10 anos, vira um vinho. Então, para espírito, aí ele amorosamente completou, para espírito necessitado igual você, não é nada do dia para a noite. Às vezes, assim, foi uma notícia muito alvissareira, às vezes é de um sistema solar para outro.